E aí, vamos falar de um assunto da língua portuguesa que, nossa, já deu um nó na cabeça de muita gente na hora de escrever, a tal da divisão silábica. E olha, pode acreditar, saber fazer isso direitinho é muito mais do que tirar uma nota boa na prova. É, na verdade, um segredinho para ter uma escrita mais limpa, mais profissional. Bora entender como essa arte funciona? Quem nunca, né? Tá lá escrevendo, a linha acaba e agora? Onde é que eu quebro essa palavra? Essa dúvida é um clássico, e é exatamente esse problema que a gente vai resolver de uma vez por todas hoje. Pois é, essa ação de quebrar a palavra no final da linha tem até um nome chique: translineação. E para fazer a translineação do jeito certo, não tem escapatória. A gente precisa dominar a divisão das sílabas. É ela que vai garantir que o texto flua sem nenhum tropeço. Ok, mas antes de sair por aí separando tudo, a gente precisa voltar um pouquinho para o básico do básico. Afinal, para entender a divisão, primeiro a gente tem que saber o que exatamente está sendo dividido, né? E o coração de qualquer palavra é a sílaba. Então, o que é uma sílaba, afinal? Pensa assim, é cada impulso de voz que a gente dá quando fala uma palavra. Por exemplo, em casa. Percebeu os dois impulsos? E aqui vem a regra de ouro, a mais importante de todas. Não existe sílaba sem vogal. De jeito nenhum. A vogal é a alma da sílaba. E é só contar esses impulsos, esses pedacinhos, que a gente consegue classificar as palavras. Se tem um impulso só, como em sol, é monossílaba. Se tem dois, tipo café, é dissílaba. Três, como em escola, é trissílaba. E aquelas grandonas com quatro ou mais, tipo bicicleta, são as polissílabas. Bem lógico, né? Certo. Agora que a base está firme, vamos para a parte mais interessante: as regras do jogo. Primeiro, vamos dar uma olhada nos casos em que as letras resolvem se separar, seguir caminhos diferentes. Vamos lá desvendar essas quebras. O primeiro caso é o do hiato. Sabe o que é isso? Acontece quando duas vogais bem fortes ficam uma do lado da outra, mas cada uma quer o seu próprio espaço, a sua própria sílaba. Elas não se misturam. É o que acontece em saúde. O A e o U são independentes, cada um forma sua sílaba, cada um no seu quadrado. Agora, vamos falar dos dígrafos que, digamos, não se dão muito bem. Letras dobradas como RS e outras combinações tipo SC e XC simplesmente não conseguem ficar juntas na mesma sílaba. A regra é clara. Na hora de separar, um R vai para um lado, o outro R vai para o outro. Como em carro. Simples assim. E para fechar essa parte, temos os encontros de consoantes que não dão liga. Sabe? Quando duas consoantes aparecem juntas, mas o som delas não se misturam de um jeito suave, elas também precisam se separar. Em objeto, o som do B e do J são bem distintos. Então, cada um para sua sílaba. Muito bem, agora vamos virar o disco e ver o exato oposto. São as uniões inseparáveis, aqueles grupinhos de letras que são tipo melhores amigos e que nunca, mais nunca mesmo, se separam. Aqui entram os ditongos e os tritongos. É quando uma vogal forte se junta com as semivogais, que são basicamente as vogais com um som mais fraquinho, sabe? Tipo I e U em algumas palavras. Elas se apoiam e formam um único som, tudo dentro da mesma sílaba. Em peixe, o EI sai de uma vez só. E em Uruguai, o Y é um trio inseparável. Lembra daqueles dígrafos que a gente viu que se separavam? Pois é, esses aqui são o contrário, são super leais. O X, o L, o N, o G e o Q representam um som único, então eles andam sempre de mãos dadas. Ninguém ousa separar o N, vindo. E para finalizar, os encontros consonantais perfeitos. Geralmente é uma consoante seguida de L ou R. O som flui tão bem, mas tão bem, que eles se tornam inseparáveis. Em prato, o PR vira um bloco de som só, que não dá para dividir. Ufa, eu sei, parece um monte de regra, né? Mas calma, agora a gente vai para a parte prática. Tem umas dicas que simplificam tudo isso e que funcionam como uma verdadeira chave mestra para não ter mais erro. Certo, aqui está o segredo, resumido em 3 passos simples. Primeiro, fale a palavra bem devagar. Sério, as pausas que a voz faz naturalmente já entregam onde as sílabas se separam. Segundo, a regra da vogal. Lembre-se sempre dela. Todo pedacinho precisa de uma vogal para ser sílaba. E terceiro, pratique. Quanto mais a gente escreve e presta atenção na hora de separar a palavra no fim da linha, mais automático tudo isso fica. No fim das contas, o mais importante é entender o seguinte:
Dominar a divisão silábica é muito mais do que acertar uma questão de prova. Isso demonstra cuidado, atenção aos detalhes e, principalmente, respeito com a pessoa que vai ler o que foi escrito. É um pilar para uma escrita clara, para uma comunicação que funciona. E tudo isso faz a gente pensar. A divisão silábica talvez parecesse um bicho de 7 cabeças, mas, no fundo, tem uma lógica bem clara, né? Fica aqui a reflexão. Que outra regra do nosso português, sei lá, talvez o uso da crase ou dos porquês, parece um labirinto sem fim, mas que talvez só precise ser explicada do jeito certo. Vale a pena pensar nisso. Até a próxima!